Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra. Cheguei da academia agora, eu tinha desligado o WhatsApp aí, os grupos de Zap borbulhando aí com as notícias aí de projeto do Gripen que está adiantado, outros dizendo que está atrasado, enfim, aquelas conversas de sempre, né? Então eu queria esclarecer vocês sobre atrasos ou adiantamentos em projetos militares. O nosso vídeo de hoje vai ser, vídeo extraordinário, vai ser sobre esse assunto. Bom, pessoal, para começo de conversa, eu não acredito nem quando o fabricante fala que está adiantando o projeto, ou nem quando a mídia sensacionalista fica pregoando aí que o projeto está atrasado. Por quê? Porque, na verdade, o que existe é o seguinte: o que determina um atraso, um adiantamento? Existe uma coisa, normalmente em contratos, chamado cronograma físico-financeiro. O cronograma diz o seguinte, vamos dar um exemplo. Na 78ª semana, o avião tem que entregar o trem de pouso, já tem que ter sido feitos os testes de recolhimento, emergências, etc. O gerente do contrato vai lá e olha, 78ª, né, 8ª semana, foi feito o teste, não foi, se não foi, está atrasado, gente. Não vai receber aquela parcela que estava, a grosso modo é isso aí. Lógico que depende da arquitetura do contrato. Cada contrato é diferente. Cada contrato militar é uma arquitetura diferente. Agora, o que não pode, o que eu não acredito, são essas notícias muito vagas de está adiantado ou está atrasado. Tem que ver as condicionantes, tá? Se está atrasado, por quê? Mudou algum requisito? Tá? Foi acrescentado alguma coisa? Ou alguém não pagou? Faltou algum insumo? O que está acontecendo? Por que está atrasado? Então, esses julgamentos de valor que as pessoas fazem sem estar atrelado a fatos, eu não considero, tá? Para mim, o que é determinante, eu falo sempre isso, o que é determinante, gente, é contrato. É o que está escrito no contrato. Eu digo pelos contratos que eu vi na Marinha, tá? Esses contratos são submetidos ao Tribunal de Contas da União, são auditados, tá? Você não tem um contrato que é regido por uma única pessoa, é sempre uma pleiade, né? uma comissão auditando esse contrato. Então, o que acontece? Fica muito difícil ter alguma assim, discrepância muito grande. Lógico que atrasos sempre vão acontecer, um ou outro é comum, gente. Tá? Aliás, eu acho o seguinte: na indústria de defesa, se você for olhar todos os projetos aí, tá, o mais normal é acontecer esse atraso por uma série de fatores que eu já elenquei aqui em outros vídeos. Bom, já que a gente está falando de contrato, hoje eu quero falar de uma outra coisa que é preço, né? Então eu canso de ver isso daí, gente, canso de ver. O pessoal às vezes falta assunto, aí coloca lá, não, porque a corveta que um país desse da vida aí comprou vai custar mais barato que a corveta brasileira. Você não tem como afirmar isso, gente. Você não sabe o que está no contrato, o que foi exigido, tá? O que foi pedido, quais são as especificações dela, não dá para dizer. Eu falo porque normalmente aqui no Brasil acontece muito disso, de se atrelar ao contrato a compra de um meio, seja um navio, um avião, um carro de combate, um helicóptero, o que quer que seja, um pacote logístico, né? Pacotes de treinamento, pacotes de spare parts, tá? Algumas inspeções extraordinárias, tá? Algumas outras cláusulas, então fica muito difícil chegar no preço unitário de alguma coisa. Eu acho que essa área de contrato é uma área muito específica, gente, e é muito difícil até estudar isso. Até quem se dedica ao estudo, quem faz pós-graduação, doutorado na área, tem dificuldade de estudar contratos. Por quê? Porque normalmente os contratos são confidenciais. E por que os contratos são confidenciais, gente? Por que eles são secretos, né, ou reservados, ou ultra secretos, o que quer que seja? Porque o contrato, na verdade, revela, tá, uma fragilidade, tá, ou uma condição otimizada de um operador militar. Se você tem acesso a um contrato, por exemplo, eu comprei aí um Rafale com um equipamento extra. Então, se eu tenho acesso ao contrato, eu sei quantas bombas vieram, quantos spare parts, quantos probes de reabastecimento, quantos sistemas eletrônicos de reserva, quais são os níveis de treinamento, eu sei disso tudo. Tá? Eu sei aí, em média, quantas horas ele vai voar por ano, porque já condicionou o fornecimento de peças, de reposição, etc. Ninguém quer revelar isso.
Tá? Esses são os dados secretos, isso é o core de uma força armada, gente. Tá? Isso é objeto de busca de todas as agências de inteligência do mundo. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas elas gostam muito desses filmes de 007, que o cara sai matando, atirando, etc. Eu já cansei de falar aqui que as agências sérias, né, o Mossad, mesmo a CIA e outras agências aí, elas focam os escritórios, gente. Não é nada dessa coisa de tiroteio, não, essa coisa, sabe, vocês gostam de ver esse romance capa-espada. O que se foca é aquilo que está em cima das escrivaninhas, os e-mails, antigamente eram as xerox, né? Eu já falei isso aí, o serviço da Alemanha Oriental se especializou em cooptar secretárias, tá? Aquela secretária solitária, eles iam lá, jogavam um agente jovem para seduzir a secretária e conseguir os segredos. Por quê? Porque essas informações que tramitam em escritórios, em agências, em comandos, em Estado-Maior, etc., que são críticas, pessoal. Tá? Que vai dizer quantas bombas tem estocadas, aonde estão estocadas, o tempo de prontificação, quantas horas está se pagando para o fabricante aí, em termos assim, de fornecer peças de reposição, etc. Por isso que os contratos que eles especificam todas essas condicionantes, aí, todos esses fornecimentos, por isso que os contratos são secretos. Essa é a razão pela qual, quando você chega num ponto que você tem bastante experiência da área, você começa a não ligar muito para essas informações bombásticas, né? Tá atrasado, ou informação que o fabricante gosta de dar, que o fabricante sempre dá a informação a favor dele, é o normal, né? Faz parte. Então, eu já sou um pouco cético com relação a isso. Eu nem acredito quando falam que a coisa está indo muito mal e quando está indo muito bem. Tá? O que a gente procura é ver, olha, isso pode ser assim, dá um desconto aqui, dá um capa nesse ponto aqui, porque pode não ser totalmente a realidade. Bom, caminhando para o encerramento, eu queria dizer o seguinte. Esses dias um assinante escreveu para cá, ele falou, comandante, mas às vezes o senhor aperta o pessoal aí por ter algumas observações amadoras a respeito de assunto, porque o senhor falar que só pode emitir o parecer quem conhece equipamento militar. Veja bem, gente, o assinante, o inscrito, o leitor, o que quer que seja, ele tem direito a pensar, escrever e dizer o que ele quiser. Tá? É o direito dele. Porque ele está ali formando a opinião dele. Quem não pode falar bobagem são os formadores de opinião. Tá? São as mídias. Essas não podem. As mídias especializadas em defesa, quando um jornal que não tem um articulista de defesa, né, mesmo um jornal de grande circulação, dá uma varada, você dá um desconto. Mesmo a rede de televisão, eles vivem fazendo isso, a gente dá uma paulada aqui, mas sabe que é assim mesmo. Você dá um desconto, porque eles não vivem disso. Agora, para blogs, canais, sites que se dedicam ao assunto, nosso direito de errar é infinitamente menor. Então eu falo sempre, se você quer descrever o equipamento, faça. Agora cuidado com as opiniões que você vai dar. Tá? Para você dar opinião, fazer uma análise, é bom que você conheça bastante o mesmo ou peça assessoramento de quem conhece. Senão você vai falar besteira. Então é o que eu falo sempre. O assinante tem direito de pensar o que ele quiser. Tá? Mas as mídias ditas especializadas, essas nunca. Bom, e como o assunto de hoje é Gripen, a recomendação é esse livro, Impacto do Offset, do Acordo de Offset do Gripen, né, na economia da Hungria. É interessante porque fala quais são os setores da economia, indústria, etc., que foram beneficiados com o pacote de offset, que é a transferência de tecnologia, tá, para o governo húngaro e a sociedade também. E o que é bacana é que esse livro faz uma comparação entre o programa do Gripen da Hungria e o programa da Tchecoslováquia. Então acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha para a gente saber o que vem por aí com relação à transferência de tecnologia do programa no Brasil. E lógico, para o pessoal plastimodelista aí tem essa maquete do Gripen aí, tá, da Itália ali também. Eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês, tá? O pessoal sempre pergunta de onde vem as maquetes aí, então nós conseguimos esse modelo aqui do Gripen aí. Depois quem quiser pode até, se for montar, pode fazer adaptação aí, tá, com as insígnias da FAB.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Peço desculpas aí pelas caneladas, mas eu acho muito importante essa cobrança que nós fazemos em cima de padrões, tá? Eu acho que o nível de informação da internet é pavoroso, tá? Na minha opinião, é esse daí. E a gente procura apertar bastante para que a coisa melhore. Não sei se eu vou conseguir, mas a minha parte, pelo menos, eu estou fazendo. E o pessoal da Shortlist, que é o Arte da Guerra, o velho general do GBN, os articulistas, a gente procura primar aí, tá? Por esse esmero com a informação. Quero lembrar vocês que na semana que vem, dia 6, tem uma série no History sobre decisões dos presidentes americanos, decisão do Kennedy, do Roosevelt, etc. Então é muito bacana isso, pessoal. Vale a pena dar uma olhada para vocês enriquecerem o cabedal de conhecimentos históricos. Eu digo sempre o seguinte, eu dou muita paulada no History, mas eu elogio quando eles acertam. Eu acho que essa série aí promete. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.